Olá, meu nome é Kátia Freire, sou formada em Direito e há mais de 10 anos estudo o mercado financeiro como autodidata. Durante esse tempo fiz vários testes de investimentos e hoje tenho uma boa carteira de investimentos para aposentadoria. Estamos iniciando um trabalho de orientação baseado nesses 10 anos de estudos para quem quiser criar uma carteira de investimentos para a aposentadoria, ou seja, a longo prazo. O objetivo de criar e manter uma carteira de investimentos a longo prazo é complementar a sua fonte de renda na aposentadoria ou mesmo ser essa fonte de renda. Vamos iniciar então com um breve histórico sobre os fundos de pensão, ou seja, a previdência privada e a previdência social. Depois falaremos um pouco sobre o mercado financeiro. Por volta do ano de 1700, ainda não existia previdência privada. Na Irlanda, pastores se reuniram para criar um fundo onde contribuiriam mensalmente para que, após a sua morte, suas mulheres recebessem o salário mínimo da época. Os pastores foram buscar dados em uma universidade alemã sobre o tempo de vida médio naquela época e verificaram que o tempo máximo de vida das pessoas naquela época era de aproximadamente 80 anos. Dessa forma, fizeram um cálculo aproximado de quanto tempo suas mulheres receberiam as pensões após a morte deles. Como praticamente não existia inflação, esses cálculos deram certo e suas esposas receberam a pensão até a sua morte. Com isso, cessava o recebimento. Essa é uma regra que existe até os dias de hoje. Ou seja, com a morte do beneficiário, no caso, as esposas dos pastores, cessa o benefício. E esse fundo de pensão, ele existe até hoje também. Nós fomos buscar esses dados no livro Sapiens. Agora, falando da Previdência Social, ela começou na época da Revolução Industrial, porque nessa época os empregados trabalharam da hora que acordavam até a hora de dormir. E com o passar dos anos, os trabalhadores começavam a adoecer e dessa forma não conseguiam mais emprego. O tecido social ameaçava se romper e havia o risco iminente de acontecer uma nova revolução. Na Alemanha, em 1883, o então chanceler Otto von Bismarck cria inicialmente o seguro-doença, custeado pelos empregadores e empregados, sendo essas contribuições utilizadas na manutenção de um sistema protetivo em favor dos trabalhadores. Em 1884, é criado o seguro contra acidente de trabalho, este custeado somente pelos empregadores. E em 1889 foi criado o seguro contra invalidez e velhice, que era custeado entre os trabalhadores, empregadores e o Estado. Agora que falamos um pouco da história dos fundos de pensão e previdência social, vamos falar um pouco do mercado financeiro. O mercado financeiro existe com uma única finalidade, é a intermediação financeira. Nele, o seu objeto é dinheiro. Nele troca-se dinheiro à vista por dinheiro a prazo mais rendimento. Ele faz a ligação entre pessoas ou empresas que têm dinheiro e pessoas ou empresas que precisam de dinheiro, sendo estes os principais agentes do mercado financeiro. Então, os agentes do mercado financeiro são o Banco Central, os bancos privados e públicos, Caixa Econômica, por exemplo, Tesouro Nacional, lotéricas e os principais que eu falei, agentes, as pessoas físicas ou jurídicas. Ele é dividido, as atividades do mercado financeiro são a intermediação, a distribuição, a liquidez, os serviços e as regras. Ele é dividido em mercado de crédito, que cuida dos empréstimos bancários, mercado monetário de renda fixa, que cuida das transferências dos recursos no curtíssimo prazo, e o mercado de câmbio, que cuida da relação justa entre as moedas dos países. Esses três são regidos pelo Banco Central. E o mercado de capitais ou de valores imobiliários, aonde se negociam títulos emitidos pelas empresas privadas, tipo ações, debêntures, etc. Este é regido pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. Como dito, o mercado financeiro é um ambiente que reúne investidores, quem empresta dinheiros e emissores de dívidas,
quem toma dinheiro emprestado. Funciona exatamente quando você faz um empréstimo no banco. A diferença é que o mercado financeiro possui oportunidades mais atraentes e lucrativas. Para fazer uma carteira de investimento a longo prazo para a aposentadoria, nos concentraremos no mercado de capitais, que falaremos no próximo vídeo. Se você gostou, lembre-se de curtir e se inscrever no nosso canal. Ou também, se tiver mais alguma dúvida e quiser alguma orientação, aqui está o nosso WhatsApp.